Falou, Caio, eu sou uma dessas pessoas cegadas por teologias distorcidas. Durante 11 anos eu fiz parte do Ministério de Guerra Espiritual e Restauração da Nação da missionária Neuza Itioca. Pô, que nome grande. Do Ministério? Ministério de Guerra Espiritual e Restauração da Nação. Da Neuzinha, eu conheci a Neuzinha em 1979, no início de janeiro, num retiro espiritual na Chácara Flora, de todos os que iriam ministrar no Congresso Geração 79, para o qual o Billy Graham veio, Luiz Palau, Alberto Montese, alguns evangelistas latino-americanos conhecidos à época. O Fanini era, naquele tempo, o evangelista mais conhecido no Brasil. E reuniram todos os que eram considerados líderes. Eu era apenas um jovem pastor, já estava na televisão há alguns anos, mas veja, em 1979, eu tinha 24 anos de idade. Foi quando eu a conheci. E ela era uma pessoa bem normal. Uma cristã legal, piedosa, trabalhava com a ABUB, Aliança Bíblica Universitária, onde as pessoas em geral são reflexivas, gostam de mais base e amparo bíblico para as coisas. Era um grupo saudável, em relação ao qual eu com eles fiz muitas coisas. Abriguei um escritório, acho que o escritório da ABUB no Rio de Janeiro, na sede da Vinde, em Niterói, por alguns anos. O Ziel Machado, que hoje é o líder, se não estou enganado, ainda é o líder da ABUB, era quem dirigia a ABU no Rio de Janeiro, e a sede dele era dentro do meu escritório. Eu tive muitos vínculos com a ABU muitos anos. E a Neuzinha foi uma pessoa piedosa, normal, tranquila, calma, até, deixa eu te dizer, mais ou menos 1985, eu creio. Foi quando ela foi para o Fuller Theological Seminary, em Pasadena, Califórnia. Aí ela conheceu lá o Peter Wagner e alguns outros professores do Fuller, que estavam encantadíssimos com aquela igreja, maior igreja do mundo, na Coreia, do Po Yong-cho. Tudo era crescimento de igreja e milagre. Aí começaram a surgir cursos de milagre, cursos de expulsão de demônios, tudo isso supostamente feito por acadêmicos. Que isso, cara? Acadêmicos que nunca tinham visto um endemoniado na vida, uns americanos bobos, sinceramente. E aí viram endemoniados, ficaram impressionados. Isso existe. Aí, como bom americano aficionado, fanático, se concentra naquilo. Vou criar um curso, vou estudar demonologia, vou criar um curso. Demonologia. Aí o outro vê uma igreja crescendo. Somos especialistas em crescimento. Vamos analisar o fenômeno no mundo do crescimento. Aí foram criando algo que corrompeu o Fuller, num certo sentido. Olha. E a Neuzinha ficou lá nesse período. Ficou 4 anos lá ou 5, fez um mestrado, fez um doutorado com esses caras. Ela é doutora nesta coisa, com esses caras. Que isso? E aí fazer anamnese de demônio, entender o nome dos demônios dos bairros, das cidades, tentar forçar os demônios a dizerem os seus nomes, aonde eles atuam, por quem eles atuam, os demônios das famílias, como trabalham nas famílias, maldições hereditárias que precisam ser quebradas através daquele mecanismo de quebra específica de maldições, batalhas espirituais de todos os tipos, tudo assim na base do amarra aqui, amarra ali, ou de atos simbólicos, para desfazer o que foi feito no passado. Tudo é muito também uma influência dos antepassados dela, porque ela é oriental, ela é japonesa. Então toda essa questão da herança dos pais, herança familiar,
tudo isso na mente oriental dela tem uma importância brutal. Infelizmente, na minha opinião, conquanto eu só consiga me lembrar da Neuzinha, jovenzinha, por quem eu tive todo carinho e por quem, quando eu encontrava, meu coração exultava de alegria. No Evangelho, eu prefiro pensar nela assim, mas nos últimos 30 anos, praticamente, nos últimos 25 anos, tudo que eu ouço que a Neuzinha faz, minha alma desaprova. Minha consciência no Evangelho diz não. E eu fico triste. Triste, triste, triste. É só o que eu posso dizer. E já vi, e atendi, e tenho atendido uma quantidade enorme de pessoas oriundas desses grupos, por onde ela passa, com esse ministério, e fica ali um tempo treinando as pessoas, dando cursos, as pessoas pagam, são cursos pagos. Isso gera uma grana no meio, por mês, gera um dinheiro bom. Claro. Vão por aí vendendo os seminários, os cursos. É sediada onde, Sérgio? Ela era em São Paulo, não sei se ainda continua lá, mas era a base dela. Eu não estou mais acompanhando isso nos detalhes. Sei. Não tem alma para isso. Mas eu tenho atendido no curso dos anos, das últimas 2 décadas, um bocado de gente que ficou doente por causa disso. É. E aí? Aí ela conta aqui, você já sabe como é que é, mas o pessoal que está vendo, fica ligado aí. Eu fiquei completamente paranoica com demônios, potestades e transes espirituais de todo tipo. Eu já não enxergava mais realidade, mas uma projeção mental de forças espirituais. Caio, olha isso aqui, Caio. Eu tinha planilhas e planilhas de computador com um mapeamento espiritual dos meus parentes, vizinhos, colegas de trabalho, que eu fazia às escondidas. É uma espécie ela de mapa astral. No Excel a parada. É. Aí vem, porque eles ensinam lá todo um sistema, como eu disse, de anamnese, com as perguntas inteiras que você tem que fazer para entender se aquela pessoa, qual é o demônio, o que ela carrega, qual é a opressão, qual é a maldição hereditária que nela permanece. Imagina a sua insuportabilidade de você existir assim, Braulio. Olha para tua mãe, o teu olhar é esse. Olha para o teu pai, o olhar é esse. Para onde você olha, o olhar é esse. Qualquer coisa em você, o olhar é esse. É um demônio que deixou alguma coisa, que plantou uma semente, que não foi tirada. É um autoescrutínio que não cessa, é paranoico, é angustioso. Eu já atendi aqui nessa casa, já atendi uns 2 rapazes e mais um outro tanto de pessoinhas adultas que surtaram geral, cara. No Rio, quantos eu atendi? Viajando pelo Brasil, mesmo no tempo que eu ainda encontrava com a Neuzinha num congresso da Vinde aqui, ou num congresso da CEPAL ali, ou num evento aqui e acolá, no tempo que eu ainda aguentava esse circuito, antes de 98, eu já olhava com o coração totalmente condoído, porque ela não era, mas nem de longe, a pessoa que eu tinha conhecido. E a ênfase dela é toda nesse desfazimento dessas macumbas que ela enxerga em todo lugar. Para onde ela olha, tem algo amaldiçoado. Se ela chegar aqui na minha casa, ela vai ver coisas amaldiçoadas. Quadros, decorações, histórias. Tem que ter. Ela mesma fez a viagem dela como uma oriental nascida no Brasil, para desfazer as dela lá para trás. Virou uma obsessão. Tem muito a ver com uma fixação, com uma obsessão. O projeto em si já é fruto de uma obsessão, de uma fixação. Braulio, aprenda para sempre o seguinte: ninguém que dizendo que prega o Evangelho tem um tema só a propor na vida está saudável mentalmente, de acordo com o diagnóstico do Evangelho. Ninguém. Perfeito. Pode ir adiante. Não está saudável. Não, se tiver um tema único, em nome do Evangelho, e impuser aquilo aonde vai sobre todos, isso já não é Evangelho. O Evangelho não é um tema único. O Evangelho, o tema dele é a vida. E você olha para Jesus e não vê Jesus fazendo isso com ninguém. Você não vê Jesus fazendo leituras reminiscentes de Pedro, de Tiago, de João,
recomendando a fazer uma viagem de volta, para ir desfazendo coisas no caminho. Perfeito, Você não vê Jesus fazendo isso com ninguém, exceto no Evangelho segundo Neuza Etioca, minha querida amiga, em relação ao quem hoje eu só tenho a tristeza de pensar que ela embarcou num fanatismo adoecedor para ela e para a mente de milhares de outros. Sim, cara. Gente boa pode fazer muito mal a gente boa, se não estiver ensinando a coisa certa. E você leu Marta e Maria hoje, uma estava fazendo faxina, a outra estava escutando, Jesus falou, faz sua faxina, deixa ela aqui. Não tem um tema só. Vem ouvir só a mim, sai daí, vem pra cá. Não tem um tema só com ninguém. O gadareno, Jesus disse, volta para casa, ao invés de dizer, vem comigo. Casa. Quem lê o Evangelho sabe que isso aí não se sustenta. Não tem um tema só. Não tem saúde mental na dinâmica da proposta. Já, a partir daí, a proposta em si é doentia. E a dinâmica dela também é doentia. A fixação dela é doentia. O que ela provoca é paranoia. E todos os filhos da paranoia. E olha o que essa mulher fez, Caio. Tava na dela aqui. Fazia vigílias e jejuns a ponto de ficar rouca ou desnutrida. No fim, comecei a ter síndrome do pânico, com medo das pessoas não serem salvas. Porque eu não havia intercedido em línguas. Olha aí. Ai, Jesus. Olha pra onde foi. Fiquei tão bitolada e cheia de mim mesma que achava que era essencial a minha oração para os planos de Deus na nação. Minha filha, é o que eles ensinam lá. Se você não orar, Deus não faz nada. Você entendeu? Se você não orar, se você não for o intercessor que segure a mão de Deus agindo, pela oração, pela sua mentalização de oração e dioturna, você segure a mão, o cetro de Deus no mundo. Se você não fizer, Deus não faz. É diabólico, Braulio. Isso é horroroso, cara. E aí? Aí ela fala assim, eu só escrevo, Caio, para dizer que cheguei a ficar internada por uma crise psiquiátrica. E foi aí que eu comecei, em 2012, um longo processo de volta à normalidade. Aí eu descobri a VMVTV, que juntamente com outras pessoas e ministérios me ajudaram nesse processo. Hoje eu sou uma mulher livre, sem viver na empáfia agonizante e irrealizável de me achar a procuradora de Jesus na terra, sem a qual a obra de Deus ficaria paralisada. Porque ela chegou a pensar isso. Não chegou a pensar, ela foi ensinada, porque é isso que se ensina lá. Deus só age no mundo através desse exército de intercessores. Meu Deus do céu. Que ficam fazendo essas intercessões de maneira pontual e segurando a mão de Deus para agir, forçando Deus a intervir pela intercessão, senão Deus não faz nada na terra. São os idólatras presunçosos, arrogantes e doentes. Eu sinto de coração que vocês tenham se tornado feios assim. Pois é. E hoje eu vivo tranquila, na paz do Senhor. Obrigado, Caio. Amém. Continua aqui com a gente, minha filha. Continua. E abre o olho, lê o Novo Testamento de carreirinha, não fica ouvindo todo mundo por aí, não fica assim flertando, indo de um lado para o outro, correndo atrás de qualquer vento de doutrina. Para com isso. Se não for simples como o Evangelho de carreirinha, fuja. Entendeu? VMVTV, o canal é você.